Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje eu voltei com um vídeo extra de Kuroshitsuji. Eu estava aqui esses dias me perguntando quanto tempo demoraria ainda para o mangá terminar, quanto tempo que a Yana Sensei ia finalizar, em quanto tempo ela ia finalizar esse mangá, e pensando no que faltava para ela colocar no mangá, assim, que ela faltava para ela mostrar pra gente, para finalizar essa história. Há um bom tempo eu estou sentindo, quando o mangá ele chegou no arco do irmão, do Ciel, e se você tá lendo já levou um spoiler porque o Ciel tem um irmão, então eu fiquei pensando que quando ele apareceu, o mangá ele teria entrado no arco final, porque a morte dele estaria ligada com os assassinatos, lá com a morte do pai dele, com a vingança do nosso Ciel, né, do Bochan, e eu fiquei pensando, eu acho que já está no arco final, então provavelmente a história não vai demorar muito tempo para acabar. E antes de eu falar o que eu acho que precisa para finalizar a história, eu vou esclarecer aqui uns pontinhos. Lendo os comentários, eu vi que tinha gente reclamando que a Yana estava demorando muito, que tinha vários capítulos de flashback que não era necessário. Gente, se você gosta do mangá, gosta dos personagens, é necessário. Sim, a gente precisa saber, principalmente dos personagens que rodeiam o personagem principal. A gente precisa saber a história deles, porque eles são peças importantes na história. Então a gente precisa saber de onde que eles vieram e como que eles foram parar ali. Outra coisa, a gente sabe que a Yana tá trabalhando num jogo mobile da Square Enix junto com a Disney, que é aquele Twisted in Wonderland, e ela tá tendo pouco tempo para trabalhar no mangá, então por isso ela tá fazendo capítulos menores, que eu particularmente acho bem pequenos, né? Mas assim, a gente tem que compreender que ela está trabalhando em outras coisas. Eu fico muito puta às vezes, mas a gente tem que entender que ela tá com dois trabalhos paralelos, então ela tem que focar em um. Aliás, ela tem que focar nos dois, mas um vai acabar sendo prejudicado, e nesse caso, o mangá, que eu provavelmente a própria Square deve ter falado pra ela, olha, já que você tá trabalhando no jogo, você não precisa fazer capítulos tão longos, pode fazer capítulos curtos, que beleza, Cleusa, todo mundo tá esperando mesmo, todo mundo vai continuar esperando, porque o povo quer saber o final da história. E vocês lembram que antigamente ela lançava de 30 a 40 páginas por capítulo. O capítulo ele é mensal, então ele tende a ser um pouco maior do que os capítulos semanais. Só que ela tá tendo pouco tempo, então por isso que os capítulos foram diminuindo gradativamente, assim. Tipo, ela começou lá no flashback do Bochan com o irmão dele, com 40, 30 e poucos, aí foi diminuindo pra 18, aí tava com 16. Inclusive, o penúltimo capítulo que teve, que foi antes desse aqui, que a gente já tem análise aqui no canal, o penúltimo capítulo que mostrou um pouquinho do passado da Meirin, que ela vivia na rua e tal, ele teve 12 páginas, gente. Mas a gente entende, a gente sabe que ela tá trabalhando muito, a gente sabe que ela também se importa bastante com o mangá, com as coisas relacionadas a Kuroshitsuji, então a gente só espera, né, gente? A gente vai esperar o tempo que for até ela terminar esse outro projeto e voltar ao normal com os nossos capítulozinhos bonitinhos. Até porque eu li hoje lá no Tumblr, eu acho que foi no Tumblr que eu vi, nem sei se estou falando isso certo, porque eu nunca sei falar o nome desse negócio, nunca sei escrever isso também, que ela tinha alugado um apartamento próximo do serviço e que agora ia ficar mais fácil dela trabalhar, que ela ia conseguir trabalhar com mais tranquilidade, porque ela não ia precisar ficar se deslocando de um local para outro, e inclusive que ela tava sem cama e sem futon, né, que ela tava dormindo num saco de dormir no meio do cômodo, mas que ela ia resolver isso rapidamente, que ela ia comprar um futon, que a gente não precisava ficar preocupado. Agora vamos para os pontos que eu separei aqui, que a Yana ainda precisa trabalhar, porque como eu senti que a história já estava chegando ao seu final, eu falei, bom, então, já que tá chegando no final, ela precisa explicar alguns pontos ainda que ainda não foram explicados. E o primeiro deles é o seguinte, ela já começou a fazer, que é mostrar um pouco da história dos personagens, o passado dos personagens. A gente tá entendendo um pouquinho do passado da Mei, provavelmente a gente vai entender o passado do Finian e do Bard também. Só que aí eu fico me perguntando se ela vai também focar no passado dos personagens que estão fazendo dupla com eles, que seria no caso o Lau, a Aranmal e o Snake. O Snake a gente sabe que a gente viu um pouquinho do passado dele lá no arco do circo, mas a gente sabe que algumas coisas, assim, algumas circunstâncias levaram ele a trabalhar para o Ciel. E será que ele já sabe tudo sobre a verdade do que aconteceu com o pessoal do circo? Porque ele tá trabalhando crente que ele um dia vai encontrar esses companheiros de novo, só que a gente sabe que o Ciel matou todo mundo, né? O Ciel, o Bochan, que ele matou todo mundo. Na realidade não foi nem ele, foi o Sebastian. E aí ele não contou a verdade ainda pro Snake, então eu fico perguntando se o Snake ele já sabe e tá dando uma de... tá fingindo demência
ou se ele não sabe mesmo e vai ficar super chateado quando souber e a gente vai ver um pouquinho mais da história dele. Outro personagem muito importante que precisa ser explorado e precisa ter seu passado revelado é o Tanaka. Gente, o Tanaka, ninguém sabe nada sobre aquele senhorzinho. A gente sabe que ele é um velhinho que serviu todas as gerações da família Phantom Hive possível e imaginável. Pelo menos umas 3 gerações ele serviu, porque ele já é bem senhorzinho e a gente sabe que ele, apesar de ficar lá só tomando chá lá de boa, ele é um exímio lutador. Ele sabe se defender muito bem. Inclusive, ele que defendeu o Bochan quando a casa foi atacada e teve um incêndio e tudo mais. E a gente não sabe nada do passado dele, a gente não sabe de onde ele veio, por que ele é tão forte, né? Como ele se tornou tão forte, o que ele sabe, por que ele falou aquilo pro Bochan de não venha pra cá. É como se ele quisesse que só o Ciel fosse levado e o Bochan não. E aí ele defendeu o menino e depois ficou todo... Ele sabia distinguir um do outro, então ele foi o primeiro a perceber que quem tinha voltado era o Bochan e não o Ciel, mesmo ele falando que era o Ciel, ele sabia que não era. Então a gente sabe que ele sabe das coisas e, aparentemente, quando o Ciel se revelou lá lá atrás na história, ele não mostrou-se muito surpreso. Parecia que ele sabia que alguma coisa ia acontecer, que aquilo ia acontecer. Então, ele é um personagem muito misterioso. Ele tá trabalhando pro Ciel, inclusive, e a gente não sabe nada sobre ele, e eu queria muito ver a história do Tanaka, gente. Uma coisa que eu deixei passar aqui, quando eu falei do Snake, é o quê? Eu também quero saber se a Doll, sabe a Doll? Ela tá viva, porque a gente viu que ela foi encontrar o Ciel lá na mansão, que tava pegando fogo, e o Ciel fez um gesto pro Sebastian matá-la também. Só que a gente não viu se ele matou. Não que eu me lembre, assim. A gente vê que ele só dá a ordem e aí o pirulito cai no chão, só que... E se o Sebastian não matou a Doll? A gente não viu o corpo, a gente não viu nada igual os outros. A gente viu a Beast morta, a gente viu os outros dois lá, os irmãozinhos mortos, a gente viu o Joker morto, o Barão morto, mas a Doll a gente não viu. Então eu fico me perguntando se a Doll ela está viva. Outra coisa é com relação ao Undertaker, gente. Ele usa um cinto de camafeus, que inclusive foi meio que abduzido pelo Ciel no arco do Campanha. Ele usava um cinto com camafeus, assim, com pedaços de... como se fosse o cabelo da pessoa, com o cabelo enrolado em um símbolo de infinito. E um desses camafeus, ele pertence à avó do Ciel, a Cláudia Phantom Hive. E aí, isso levantou muitas suspeitas na época que isso apareceu, dizendo que talvez o Undertaker tivesse uma relação com a avó dele, tivesse conhecido a avó dele, que ele talvez fosse o avô dos meninos, e por isso que quando o Vincent morreu, ele ficou todo choroso lá, ele realmente chorou, e ele zela muito pelos meninos, então ficou essa dúvida se ele tinha alguma relação de parentesco, até porque mostra que quando o Vincent era o cão de guarda da rainha, ele também trabalhava para o Vincent, então fica aquela coisa, ele sempre estava por perto. Mas por que ele tinha essa proximidade, sendo que ele era um Shinigami, né? E como que todo mundo via ele? Todo mundo conhece o Undertaker, e então a partir do momento que ele renunciou à vida dele de Shinigami, ele passou a ser visível aos humanos, então não dá pra entender muito bem essa relação, e porque eles também não mostraram nada do passado do Undertaker, só falou que ele fugiu 50 anos atrás lá, deixou de ser Shinigami e tacou o foda-se e resolveu virar um coveiro normal lá, tipo um cara da... um coveiro normal não, né? Um coveiro membro do submundo lá de Londres. Outra coisa é sobre o Vicente. A gente viu que ele e a Cláudia morreram juntos, abraçados, e eu tenho uma teoria aqui na minha cabeça, que o Vicente também... Vincent. Ele tinha um contrato com o demônio. E que talvez esse contrato tenha acabado, por algum motivo. E esse demônio é que matou o Vincent e a Cláudia. Porque eu penso assim, os meninos estavam dormindo lá em cima. Se uma pessoa tivesse entrado lá e matado todo mundo, eles iam ouvir todo mundo gritando. Se uma pessoa entrasse lá com uma metralhadora e metralhasse todo mundo, porque a gente vê um monte de sangue espalhado nas paredes, eles também iam ouvir o barulhão. Então eu acho que aquele massacre foi algo sobrenatural. E o incêndio na casa foi meio que para encobrir esse negócio de ser sobrenatural. E o Vincent provavelmente sabia que isso ia acontecer. E eu acho que a Cláudia, ela foi de lambuja, assim, ela foi de bandeja, assim, ela foi junto, porque eu acho que no contrato do Vincent tinha algo relacionado com uma criança, um herdeiro. E veio 2 herdeiros. Então, no caso, eu acho que ela foi sacrificada por causa desse outro herdeiro que nasceu junto.
porque até então era pra ser um só. Tanto que eles tratavam como se existisse só um e não existissem dois. É uma coisa muito estranha, porque eu nunca vi uma mãe... A mãe não, nem tanto, mas as outras pessoas, tipo, destratar tanto uma criança só porque ela é doentinha, assim, sabe? Fingir que ela nem existe. Tratar como se fosse um fantasma, eu acho isso um absurdo e eu não consigo me conformar. E falando com relação à rainha, só pra finalizar o vídeo, gente, eu acho assim, ela sabe, ela condecorou o Botian como o cão de guarda dela quando ele voltou lá, da época que ele foi sequestrado lá, e ela não percebeu que ele não era a criança que ela estava esperando, será? O sucessor do conde mesmo, o filho, vamos dizer, primogênito, o Ciel. Porque agora, assim, ela teve o contato com o Botian foi por esses 3 anos o cão de guarda dela, agora que o Ciel voltou, o Ciel tomou esse lugar, e será que ela não consegue perceber a diferença de um pro outro? E será que ela sabe de tudo isso que tá acontecendo? Eu falei pra finalizar, né? Não, pra finalizar eu vou colocar aqui agora. A gente sabe que provavelmente o Ciel, ele vai ser derrotado, né? Vamos dizer, derrotado. Ele vai voltar pro túmulo, ele tem que voltar pro túmulo porque ele é um zumbi. Falando literalmente, ele é um zumbi. Ele morreu e ressuscitou. Ah, e uma coisa, o Undertaker, se ele tiver algum parentesco com as crianças, por que ele deixou o Ciel morrer? Se a gente viu aquela silhueta lá na bancada lá do sacrifício, e ele assistiu tudo aquele negócio de camarote sem fazer nada, porque aparentemente ele era aquela pessoa de capuz, era o Undertaker. Até porque ele falou que quando aconteceu o sacrifício, ele pegou o corpo do menino e levou embora, então ele estava lá. Por que ele deixou isso acontecer com as crianças, se ele estava lá? Se ele tem algum grau de parentesco com ela? Ele simplesmente não tem grau de parentesco nenhuma, e ele gosta, assim, ele é sádico e gosta de ver os outros sofrer, ele gosta de coisas que façam ele rir, e ele achou aquilo engraçado de alguma forma, por isso que ele permitiu que aquilo acontecesse, porque ele queria ver as pessoas morrendo, eu não sei. Por que ele fez isso? Então, a gente sabe que o Ciel, ele vai ser derrotado e que de alguma forma o Botian, ele tem que descobrir quem foi que fez aquilo com os parentes dele, né, com os pais dele. Quem ateou fogo, quem matou, quem sequestrou, quem levou eles para aquele lugar e tudo mais, porque se ele quisesse, o Sebastian já teria se matado. Vocês lembram que o Sebastian falou assim, se você quiser, eu posso ir atrás deles e matar, tipo, eu já sei quem é. Só que ele falou que não, que ele quer descobrir, então ele vai descobrir e o contrato vai ser finalizado. Será que o Sebastian vai matar o Ciel, vai comer a alma dele, vai levar ele pro submundo lá, pro inferno? Ou será que ele vai poupar o menino, porque o menino já pastou demais, né? Acho que não, porque a alma dele fica mais gostosa, assim, né? Tipo, eu quero saber o que vai acontecer nesse final, e eu quero um final, assim, decente, né? Porque eu estava aqui jogando Final Fantasy XV com meu namorado, e o final, assim, eu, tipo, vou chorar de novo. Tá bom. Vamos parar por aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu deixei faltar alguma coisa, deixe aí nos comentários. Deixe nos comentários o que vocês querem ver nesse final de Kuroshitsuji. O que vocês esperam do final de Kuroshitsuji. O que vocês acham que a Yana vai fazer. Se vocês acham que ela, de alguma forma, sente a nossa interferência, ela leva em consideração as teorias que a gente espalha pela internet. Porque, aparentemente, os gêmeos era só uma teoria. Mas, de repente, ele virou realidade. Mas aí, se você relê os capítulos anteriores, você percebe que a coisa dos gêmeos já estava inserida lá no comecinho, até porque Sebastian nunca chamou Ciel de Ciel, ele sempre chamou ele de Jovem Mestre ou de Botian. Isso porque o Tanaka falou pra ele, nunca chame ele de Ciel, chame ele de Botian, uma coisa assim. E ele já tinha falado que nunca era pra ele mentir pra ele, então ele vai chamar ele de Ciel, sendo que ele sabia que ele não era Ciel. Então a gente vê que esses conceitos já estavam inseridos lá no comecinho, com a história do anel. Aí você vai relendo e vai pegando as coisinhas que ela deixou ali, e aí você fica naquela coisa, será que ela já pensava nisso? Ou será que ela pegou a nossa ideia e aí calhou de tudo casar lá no começo? Ela já estava esperando, ela já estava bolando alguma coisa relacionada, só que não relacionada a gêmeos, mas relacionada a mentira e essas coisas, e aí acabou que calhou com essa história dos gêmeos. Aí vocês me dizem aí nos comentários, tá bom? E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que você agora pode se tornar um membro do canal se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar. Aí você clica no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição e ajuda se você puder. Não se esquece que você ajuda muito o nosso canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o joinha e também nos seguindo nas redes sociais onde a gente posta tudo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!